talvez não daria para mim chegar aqui. Eu estou trabalhando 12 horas, então está um pouco difícil. E a irmã marcou ali a limpeza ali, sabia que aquele dia eu cheguei, acho que eram umas 9 horas em casa, e não consegui falar com a irmã, então eu já peço perdão para os irmãos desde já. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, eu consegui chegar, né? E aí nós vamos falar um pouquinho de Jesus, irmãos. Há 20 anos atrás, esse hino Eu Navegarei, nós trabalhava numa empresa, e a igreja ali onde meu tio dirigia era ali perto da empresa. Aí eu levava os funcionários tudo para a igreja. Na hora do almoço eles almoçavam em meia hora, e meia hora eles iam aprender os hinos lá e ouvir a palavra, né? Uns 20 anos atrás, esse hino aí, os irmãozinhos lá tinham prazer de ouvir eles e cantar, né? Irmãos, vamos ver aqui em Abacuque. Eu vou ler 2 versículos só. E aí, rapidinho, nós vamos... Abacuque 3. Que é a oração de Abacuque. Aí o primeiro fala assim, ó, eu vou ler o primeiro, 3:1 e depois o 17. E aí eu vou comentar. Em oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembre-te da misericórdia. Agora o 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Podeis sentar. Irmãos, Abacuque, a Bíblia não fala muito família dele, não fala. Sei que o significado dele é abraça. O significado do nome Abacuque. Mas Abacuque, antes de chegar aqui nesse versículo, ele era um profeta diferenciado, diferente dos outros. Amós, ele falava assim, ó, assim diz o Senhor. Ezequiel. Mas Abacuque, ele era diferente, ele tinha muito contato com Deus, ele fazia muita pergunta para Deus. E você fazer pergunta para Deus, tem hora que você acaba se enroscando todo, como Jó se enroscou. E Abacuque teve uma hora, irmãos, que ele estava diante... Vamos ver aqui que ele fala só no primeiro, os irmãos não precisam abrir não. Ele fala aqui, ó, no 1:2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutaras? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. E há também quem suscite a contenda e o litígio. Irmãos, o povo aqui, irmãos, estava numa apostasia terrível. E Abacuque, ele foi questionar Deus. Senhor, até quando? Por que a gente... O ser humano, ele quer que Deus age. Ele quer orar e quer que Deus dê a resposta rápido para ele. Ele quer orar e quer ver resultado. Ele não quer esperar. Mas Deus, ele age de maneira diferente, irmãos. Abacuque falou, até quando o Senhor vai tolerar esse povo nessa rebeldia, nessa violência e nessa injustiça? Até quando, Senhor, eu vou orar e você não vai me ouvir? Você tem que ter intimidade, né, irmão? Que ousadia esse homem tinha. Mas esse homem tinha um coração cheio de fé, irmãos. Quando ele fez essa pergunta para Deus, Abacuque tinha muita fé. E Deus respondeu para ele. Falou sobre os caldeus que ia castigar aquele povo. Aí ele ficou indignado. Aí, quando Deus falou que ia permitir que os caldeus fosse penalizar eles, ele ficou escandalizado, irmãos. Ficou perplexo, ele ficou assim, ele falou, não, agora que eu não estou entendendo mesmo.
Quer dizer então, Senhor, que tu vai pegar uma nação mais ímpia que a tal para poder punir ela ainda, que eram pessoas mais ímpias ainda do que Judá. Aí o Senhor falou que mais para frente também ele permitiria que a Babilônia, que Nabucodonosor entrasse lá e tirasse tudo que tinha lá. Ele ficou indignado, irmãos. Aí Deus respondeu para ele, falou: olha, mas o dia do juízo, o dia de acerto de conta desse pessoal ímpio, também está marcado já o dia de acerto de conta. Eu vou permitir que eles venham, mas o dia de Nabucodonosor da Babilônia também já está marcado para o acerto de conta. Aí ele começou a entender, aos poucos ele foi entendendo que o trabalhar de Deus, irmãos, as coisas de Deus você tem que viver, irmão. Não queira entender, você tem que viver. E toda vez que você querer entender, você não vai entender. Você tem que viver, ó. Aí ele começou a cair na real. Ele falou: quanta dificuldade, irmãos, nós, seres humanos, temos de entender o trabalhar de Deus. Ó. O ser humano, irmãos, ele tem dificuldade de entender os planos que Deus quer, da maneira que Deus trabalha e o tempo determinado. Há um tempo determinado para tudo, irmãos. E não é o nosso tempo, ó. Não é o nosso tempo. E aí ele começou a entender o trabalhar de Deus, que ele não estava entendendo. Aí, realmente, ele viu que Jesus é Deus, irmãos. Deus é Deus, irmãos. Deus poderoso, irmãos. Aí ele entendeu. Foi aonde aqui ele fez essa oração. Aí ele fala, irmãos, que Abacuque, ele foi diferenciado de muitos, irmãos. Poucos aqui teriam coragem de fazer uma oração dessa. Ele precisava, quando ele falou assim: aviva a tua obra no meio dos anos, ele já sabia que esse povo ia ser penalizado e ia necessitar de um avivamento para poder se livrar desse sofrimento que viria, irmãos. Ele falou: Senhor, aviva e a notifica no meio dos anos. E aí o que acontece, irmãos? O que Deus falou aconteceu. O que Deus falou aconteceu. Passou-se um tempo, Nabucodonosor, o último império que foi derrotado, foi o Egito, irmãos, que Nabucodonosor destruiu. Depois ele foi para Judá, irmãos, foi lá e pegou um povo lá e levou, inclusive Daniel foi nessa leva, Ananias, Misael e Azarias, nesse período, quando Nabucodonosor veio, e pelos dados aqui, Abacuque já estava nessa época, ele presenciou tudo isso. E aí esses meninos já foram cativos, o rei levou, Nabucodonosor levou, passou um tempo, ele voltou para Judá, saqueou tudo para Israel, voltou a Israel, saqueou o templo, levou tudo, e aí levou Ezequiel também, ó. E Abacuque presenciou tudo isso, irmãos. Mas ele, diante essa aflição, em toda essa angústia, essa oração que ele faz aqui, irmãos, ainda que a figueira não floresça, irmãos, isso não é para qualquer um. Vocês já observaram que poucos homens ninguém fez essa oração. Esse homem, ele era um coração cheio de fé, irmãos. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida. Olha só, irmãos. E a oliveira minta e não haja mantimento no campo, irmãos. Olha só, resumindo tudo isso. E não haja mantimento e as vacas venham ser arrebatadas. Todavia, eu me alegro no Senhor. Agora eu quero ver, irmãos, um homem. Eu quero ver um bispo, eu quero ver pastor, eu quero ver esses homens todos, irmãos, ter peito para falar, para fazer uma oração dessa, irmãos. Aliás, eles nem pregam, eu nunca nem ouvi falar de Abacuque nesses rádios, nessas televisões. Dificilmente você vai ouvir. Porque isso aqui, todo mundo tem medo, ninguém quer pregar isso aí. Será que você vai pregar? Você vai falar que se Deus tirar o que eles têm, irmãos, se Deus tirar a fazenda, tirar o carro importado, tirar o helicóptero, tirar a conta bancária, sabe, tirar o programa da rádio, tirar da televisão, e você vai ficar sem nada, filho. Você vai andar a pé, ó. Nem de bicicleta você vai ter, você vai andar a pé. Será que eles vão ter peito para falar: todavia eu me alegro no Senhor? Eu acho que não, irmão, eu acho que não.
Precisa passar por esse processo. E aí Abacuque aqui, ele já sabia do sofrimento, ó, que o Senhor daria força. Aí, irmãos, ainda que você perca teu emprego, se alegra no Senhor. Né? Ainda que você sofra a injustiça, se alegra no Senhor. Ó. Ainda que venha faltar mantimento, se alegra no Senhor. Ó. Ainda que venha faltar verba, ainda que você não venha ter uma conta bancária. Irmãos, Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Chega, é o suficiente, irmãos. O que é que você quer mais, irmãos? Os homens querem mais. Coisas mesquinhas, irmãos. É a vida eterna. Se Deus falou assim, eu já dei, Ele deu o máximo. O que você quer mais? Jesus não foi na cruz, irmãos, para dar carro para ninguém, para dar mansão para ninguém, para dar avião para ninguém. Jesus foi na cruz, irmãos, para dar a vida eterna para nós, irmãos. E essa bagunça, irmãos, eu não aguento mais ouvir esse evangelho de conquista, irmãos. Conquista, eles falam de conquista, conquista. Esse ano é ano de conquista, essa coisa me irrita. E conquista, e vamos fazer uma campanha de 12 meses para você ser abençoado 12 meses. Mas não é isso que Abacuque fala aqui, ó. Não é isso que Paulo fala, irmão. Não é isso que a Bíblia fala, irmãos. 12 anos de bênção, 12 anos de conquista. Aí tem um que ele passa, aí isso não é nem uma igreja, irmãos. Aí passa lá avião, passa uma mansão, passa a praia, passa tudo assim. O camarada pregando e aparecendo tudo. Mas peraí, mas Jesus não foi na cruz para te dar nada disso, irmãos. Foi para te dar a vida eterna, irmãos. E Abacuque, sabendo dessa situação, ele falou, Senhor, ainda que tudo isso falte, ó, ainda que eu não venha a ter nada disso, ó, todavia eu me alegro no Senhor. Ó. Isso é a fé, irmãos. Isso é a certeza da salvação. Ó. Por isso que Paulo mesmo, ele fala assim, olha, eu combati tudo com um bom combate. Acabou tudo, mas eu guardei a minha fé. Ó. E eu sei que aqui está reservado para mim uma coroa. Ó, que certeza da salvação. Esse homem viu a glória de Deus. Está reservada a minha coroa, não só para mim, mas para todos aqueles que esperam a sua vida. Ó, esse é o segredo do negócio. Ó. É a vida eterna, irmãos. É a vida eterna. Isso aqui vai ficar tudo, vai passar. Eu estava trabalhando numa empresa aí, irmãos, e os meninos fazendo camiseta lá, e as coisas começou... Que nem as meninadas falam aí, começou a bombar, sabe? Eu estava bombando, ganhando dinheiro. É bombar que fala, né? Tá ganhando dinheiro e tal. É a gente andando tudo de Santa Fé, Audi, vamos andar 1,30, só, né? Só top, né? Santa Fé é um carrão para andar, irmão. Tem um arranque, parece um avião, sabe? Uma nave. Eu gostava até quando eu saía no farol assim, eu olhava no retrovisor assim, deixava os camaradas lá atrás. Aí quando eles saíam, eu já estava lá. E eles iam falar para mim, irmãos, tira uma palavra, irmão, cara. E esse rapaz aí, a mãe dele era crente, irmão. Por isso que eu falo para vocês. Eu falei, gente, vocês têm que sair. Deus me trouxe nesse lugar aqui para vocês mudar. Vocês têm que sair dessa situação de pirataria. Isso não é de Deus. Você vai tirar a palavra? Vamos tirar a palavra para ver se eu posso roubar? Não, não precisa tirar a palavra, você não pode roubar. Ah, vamos tirar a palavra para ver se eu posso prostituir? Não, você não pode, você não precisa tirar a palavra, você não pode. E eles tinham essas coisas de tirar a palavra. Aí um dia eu falei, tá bom. Aí eu, tira um irmão, caso eu vou pegar um dinheiro, não sei, tal. Aí eu tirei, saiu lá em Jeremias. Eu falei, ó, se não tiver conserto, vai pro cativeiro. Aí saiu a palavra, o pessoal fica meio assim. Irmãos, passou, quebraram, irmãos. Hoje mal eles andam com um Siena velho lá e tal. Perdeu tudo, irmãos. Porque com Deus não se brinca. Deus deu condições para eles fazer a marca deles, eles não quiseram fazer. Então, irmãos, tudo isso passa. E agora eles vão ter que passar por esse processo. Por isso que Abacuque falou assim, ainda que faltar. Está faltando para eles. Não tem carro, não tem conta bancária, mas eles vão ter que se alegrar no Senhor.
Porque tudo isso é vaidade, ó. Tudo isso passa. O mais importante é a nossa salvação, irmãos, porque nós vamos passar por aflição. E quando Abacuque fala tudo isso aqui, ele já estava falando, já se baseando, que ele estava servindo a Deus, não pela dádiva, mas sabendo que Jesus é Deus, que Deus é o Todo-Poderoso. Essa era a confiança. Ainda que você passe, irmãos. E Deus já permitiu na minha vida eu passar tanta coisa, irmãos. Deus já me permitiu passar tanta coisa. Mas é difícil, é duro. Mas dá para passar, irmãos. Porque fala assim, que eis que eu estou convosco até a consumação do século. E se Ele está com você, quando você passa pelo vale, Ele também passa. Quando você está no deserto, Ele também está. E irmãos, ó, e quando você está de boa, vamos usar umas palavras mais assim, está na boa, né? Não é assim que o pessoal fala, eu estou com a boa, né? Acabou, está com grande. É difícil, irmão, você servir a Deus. Por isso que você não fica insistindo nessas igrejas, essas picaretagens que tem aí, que você tem que ganhar 100 vezes a mais. Isso é um perigo, irmãos, é um perigo. É um perigo. Se Deus achar que Ele vai dar uma casa na praia para cada um aqui já vai ter um trabalho para você ganhar 20 mil reais, 30 mil. Um carro importado, tudo uma mansão, onde você escolher o lugar, quem é Alphaville, onde você quer morar. Deus pode fazer tudo isso daí. Mas será que você vai vir servir a Ele? Não falta nada, irmãos. Vamos jantar fora, vamos almoçar fora, vamos almoçar fora. Vamos viajar no Natal, vamos viajar dia 25 na véspera, né? Dia 24. E vamos voltar só o ano que vem. Mas você tem dinheiro e tal. Será que você vai vir na casa? Não, irmãos. É no deserto que é bom buscar o Senhor. É no deserto, irmãos, que o povo se humilha, irmãos. E aí você vai passar por alguns processos, mas você não vai entender o que Deus está fazendo com você. Mas lá na frente você vai entender. Na hora você não entende. E Deus já permitiu eu passar coisas na minha vida que Senhor, eu não estou entendendo nada. Você fala, mas não é para você entender, é para você viver. Ó. Irmão, você tem que viver, não é para você entender. Já passei humilhação. Já contei para os irmãos aqui. Você ser preso, irmãos. Mas aí você vê a história de João, Paulo, isso não é nada, irmãos. Isso não é nada ver que esses homens passaram aí. O próprio João mesmo, ele fala assim, olha, por amor ao Evangelho e a Jesus Cristo, ele fala, meus irmãos, me trouxeram eu aqui para a ilha de Pátmos, pelo amor do Evangelho. Agora, não é essa maravilha que todo mundo pega, essa facilidade, está tudo bem, vai dar tudo certo, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, vamos passar um óleo, vamos orar, a campanha, está resolvido. Vamos conquistar. Tudo, o idiota aí estava falando aí que Jesus não vai voltar antes que tudo a riqueza venha na mão dos crentes. Enquanto não acontecer isso, Jesus não volta. Irmãos, que barbaridade, você é obrigado a ouvir, irmão. É esse evangelho que está sendo pregado. E aí, irmãos, Deus me permite você passar por momentos difíceis. E nesse momento difícil, você tem que se alegrar no Senhor. Aí você ser acusado, aí você, meu filho de 3 meses, e aí eu tenho que me sujeitar a ir para a prisão, irmãos. Uma indivídua, uma cidadã, me acusou de roubo e tal, aí, né? E aí eu fui fazer pergunta para Deus também. Porque você pode perguntar para Deus, Senhor, mas por quê? Eu, né, tudo com uma calça branca, tudo bonitinho, né, nessa época aí eu estava lá no Brasil para Cristo, ó. E não era nem o Paulo e tal, era o missionário Manuel de Melo, falecido. Aí eu estava terminando de fazer, eu tinha uma casa aí no Peri, aí no Santa Cruz, estava construindo lá, o sobrinho da minha esposa ia casar, ia dar de presente, ele morar lá 1 ano de graça lá, aí fiz um quarto de cozinha lá e tal. E aí no para a igreja, saí para comprar, a fulana me acusou. Falei, Senhor, mas eu vou para a igreja agora, ao invés de eu ir para a igreja, eu vou para a prisão agora. Aí o camarada chegou até a mim, ó, os olhos do investigador, inclusive eu vejo o chefe desse investigador aí no Andorinha, ele está velhinho já, mas ainda eu vou parar ele, eu vou falar, aquele dia que você queria que eu falasse para o que eu roubei, eu respondi para você, ó. Ele falou para mim assim, você está dando risada?
Eu falei, olha, televisão a cores, na época era videocassete, televisão a cores eu compro quantas eu quiser, eu compro. Eu tinha 12 anos de empresa nessa época. E televisão eu podia ir lá e comprar. Aí ele falou, você dá risada aí, eu vou falar para ele. Aquele dia lá, Deus permitiu eu entrar lá na cadeia. Para me pregar para o presidiário que estava lá na sua cadeia lá. E aí eu vou falar isso para ele. Falar, você lembra de mim? Você não lembra, mas eu lembro de você. Ó. Tá veinho assim, não, tal de Gilson. Aí eles foram na minha casa civil e tal, o olho vermelho do camarada, um tal de Marinho. Falou, dá para você acompanhar nós? Eu falei, dá. Aí quando eu chego dentro da prisão, aí nessa delegacia, aí depois fui pro DEIC. Aí o camarada lá, uns meninos do Lausanne aí presos, ele falou, pô, meu, o que você está fazendo aqui? Um tal de Natal. Eu falei, eu ia para a igreja, e você? O que você está fazendo aqui, ó? Aí eu tenho já 20 assaltos de carro e tal. Eu falei, puxa vida, você não é casado? Eu falei, sou casado, você não pensa na sua família? Irmãos, eu preguei o evangelho para ele. Falei, você vai sair daqui e você vai para a igreja. Você vai, você aceita? Eu falei, aceita, eu vou. Aí ele chamou o investigador, falou, ô Marinho, olha só a intimidade que o vagabundo tinha com a polícia. Ô Marinho, vê direito aí, hein? A ideia do cara é outra, ó, mano. Aí ele falou assim mesmo, o investigador. E eu não me deu assim, ô Marinho. Eu orei, dobrei, eu orei, falei, Senhor, tu és Deus, irmão. Se não fosse daquele jeito, eu não iria para lá. Tem hora que tem que ir de ambulância, tem hora que tem que ir numa viatura, senão você não vai. Às vezes você não quer ir lá, você vai de ambulância. Você não quer lá ir pregar para o doente, aí Deus quer te usar você. Quer para você orar para os enfermos, você não quer ir. Às vezes você pode ir de ambulância, às vezes você pode ir de viatura. Eu fui de viatura. Jonas foi com peixe. E vai indo assim afora, né? Aí, Deus ele exalta, irmãos. Mas ali dentro da delegacia, depois fui para o DEIC. Acabou tudo em pizza, irmão. Acabou tudo em pizza. Cheguei lá no DEIC lá e tal, passou batido, tá bom, sumiu, ó, fulano. Era o trabalhar de Deus, irmãos. Era assim que Deus queria. Mas mesmo nessa situação, você tem que falar, todavia, eu me alegro no Senhor. Eu estou desempregado, mas eu me alegro no Senhor. Foi 20 anos, irmãos, 28 anos eu saí de uma empresa. Tive que vender minha casa, vender tudo que eu tinha. Aí Jó fala assim, ó, ele me deu e ele tomou. Ele me deu e ele pegou, irmão. Você tem que se alegrar. Você vê que a irmãzinha cantou aqui, Jó, irmãos, ele era um outro homem que era o coração de Deus, irmãos. Ele me deu e ele tomou, não vou murmurar. Aí eu entrei naquele versículo lá de Davi, perdi meu emprego, vendi a casa que eu tinha. Aí o salmista, ele brada assim, ó, eu já fui velho, né? Agora, eu nunca vi, irmãos. Ele foi moço, foi velho, ele nunca viu a descendência dele desamparada, e nem o justo mendigar o pão. E Deus não permitiu, irmãos. Eu perdi o emprego, mas o Senhor continuou me dando. Mas passei, irmãos, por dificuldade. Aí que nem Jó fala assim, ó, o que eu mais temia sobre mim veio, ó. O câncer bateu na minha porta, irmãos. E já pensou quando o câncer bate na sua porta, você tem que agradecer a Deus e falar, Senhor, mesmo assim, ó, eu me alegro em Ti. Porque quando está tudo bom, é muito fácil. Você pregar com a barriga cheia, carro do ano, terno de primeira, tudo bonito, casa bonita, isso é muito fácil, uma conta bancária. Mas eu quero ver a hora que você não tiver nada. E o Senhor em nenhum momento me abandonou, irmão. Quando o câncer bateu na minha porta, irmãos, Ele passou comigo, irmãos. Ele ouviu a nossa oração. Ele ouviu a oração da igreja. Mas eu não pude negar, irmãos. E ainda que aconteça o que acontecer com você, fala igual Abacuque. Ainda que venha a faltar, eu me alegro no Senhor. Que o melhor está por vir, irmãos. O melhor está por vir. É muito pouca coisa essas coisas que o mundo está oferecendo. Porque aquilo que Jesus preparou, quando Ele disse, irmãos, né, que o testemunho de Jeová eles nega tudo isso aí, e o próprio Jesus falou assim, que Ele vai preparar a morada
E se não fosse assim, ele não ia dizer a nós. Mas quem somos nós agora para discutir, irmãos? Tem gente que ele está preocupado com casa, com carro. Não, a sua morada lá já está preparada, irmão. Seu lugarzinho está lá separadinho. Pastor Fernando falou assim, não, que me deixe em qualquer lugar, eu no cantinho lá e tal, mas eu quero ir, irmãos. Não, mas não vai ser em qualquer lugar. Vai ser num lugar específico, irmão. Exclusivo seu, irmãos. Tem já um nome já separado, já um nome diferente, que só você vai saber. Você vai receber essa pedrinha aí, irmão. Você vai receber, aí você vai ver. É uma coisa exclusiva, é você e o Senhor. Só você vai saber. Seu nome não vai ser mais Carla, não vai ser mais Rose, não vai ser mais Carla, não vai ser mais Fernando. Você já vai ter um nome. Tudo vai mudar, irmãos. Tudo isso vai passar aqui na terra, irmãos. Tudo isso é vaidade. Foi que nem a irmã falou assim, ó. Temei a Deus, ó. Tudo é vaidade, tudo vai passar, irmãos. E aí, às vezes, a gente fica inquieto com essa situação, inquieto com essa situação do país. Tá ruim, vai ficar uma situação difícil. Mas nós temos que confiar no Senhor. Nós temos o Senhor do nosso lado. E esses homens, irmão, Deus vai levantar ainda um pregador para pregar, para falar para esses políticos aí, irmãos. Porque os homens, eles cometem o crime e falam que não cometeram. E a Bíblia aqui em Abacuque fala sobre eles aí. Ai daqueles aqui em Abacuque fala, irmãos. Sei que vocês vão ler aí, por causa do horário já passou. Mas aqui fala, vocês que vê essas pessoas que pegam dinheiro, irmãos, veja bem. Ó, ai daquele. Isso aqui é em Abacuque 2:9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal, ó. Então, quando vocês ficarem discutindo de política, não pegou o Maluf, não pegou o Fernando Henrique, essas conversas, eu falei, não, mas Jesus vai pegar todo mundo, irmão. Jesus vai pegar. E falar assim, ai daqueles. Irmãos, eles estão pegando do trabalhador, estão pegando do coitado, irmãos. Eles estão tirando da boca das crianças, para dar joias para a esposa, mesada para a cunhada, para o filho. Estão tirando. E ai deles, está aqui. Aí Deus vai levantar um pregador para pregar essa palavra lá no rádio, na televisão. Uma hora vai levantar. Vão tirar ele de lá, vão expulsar ele da rádio. Mas que vai levantar, vai. E eu agradeço essa oportunidade, irmãos, por causa do horário. Infelizmente o horário é muito, muito pouco, né? Então não dá tempo de você. Mas o Zino já falou as palavras que foi dita aqui logo no início. Deus falou com nós, irmãos. Fica em paz, o que há de vir virá e não tardará. Espera mais um pouquinho de tempo aí, o que há de vir virá e não tardará. E coisas melhores para nós está reservada. Nós não vamos mais ter problema com corrupção, né, com salário, com negócio de aluguel, nada disso aí, com enfermidade, enterro não vai passar, ninguém vai precisar trabalhar, vai ser uma maravilha. Vai ser uma festa, né? Assim que as irmãs cantam. Vai ser uma festa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.